E o Flamengo vê Atlético Mineiro e Grêmio disputando o jogador e já definiu o preço. Eu vou falar sobre isso, vou falar do possível escândalo de doping que deixa o Flamengo em alerta na Libertadores. E vou falar também dos dois substitutos de Léo Pereira e Alexandro para o jogo de amanhã contra o Bahia. Então, galera, eu vou fazer um pedido simples e rápido para vocês não pularem esse vídeo, até porque hoje eu quero deixar vocês por dentro de tudo sobre o nosso Mengão. Bom, rapaziada, antes de falar do possível escândalo de doping envolvendo, rapaziada, diretamente o Flamengo, eu queria fazer um pedido mais que especial neste sábado para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Já aperta aí o botão, já se inscreve no canal. Aproveita que vocês se inscreveram no canal, ative o sino de notificação, rapaziada, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, galera. Agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje, neste sábado, rapaziada, trazendo essa informação para todos vocês. O que acontece é o seguinte: tanto o Atlético Mineiro quanto o Grêmio de Porto Alegre, rapaziada, estão disputando um jogador do Flamengo. E o próprio Flamengo já definiu, rapaziada, um valor para vender ou para o Atlético Mineiro ou para o Grêmio, rapaziada. É isso mesmo. Mas vem comigo, galera, que eu vou repassar os detalhes dessa informação para todos vocês. Olha só, o Flamengo já pensa em quais peças quer manter para a temporada de 2026 e quais está disposto a negociar. Com um elenco cada vez mais recheado e cheio de grandes jogadores, é nesse ponto, rapaziada, que tanto o Atlético Mineiro quanto o Grêmio já se movimentam, rapaziada, para darem lances em um dos atletas que mais interessam, que é nada mais nada menos do que o Everton Cebolinha, rapaziada, que tá na mira tanto do Grêmio, que quer repatriar o jogador, quanto ali do Atlético Mineiro, que o técnico é nada mais nada menos que o Jorge Sampaoli, rapaziada. Mas não para por aqui não, galera, a informação continua, bora lá. Cebolinha já opõe três gigantes com movimentações distintas. O sonho do Grêmio, rapaziada, é como eu falei pra vocês, de repatriar o Everton Cebolinha. O plano tático de Jorge Sampaoli no Atlético é a lógica financeira do Flamengo, que detém o passe do jogador e não pretende facilitar essa negociação, rapaziada. Mas a informação, galera, ela não para por aqui não, continua. A disputa promete ser uma das principais novelas da próxima janela, com cada clube usando suas armas na mesa de negociação, rapaziada. Ou seja, a gente sabe a atual situação de Everton Cebolinha dentro do Flamengo, que não ali tem oportunidades com o técnico Felipe Luiz, não tem minutagens dentro de campo, rapaziada, e cada vez menos o Everton Cebolinha tá jogando menos, rapaziada, dentro do Flamengo. Eu já falei pra vocês que o técnico Felipe Luiz já foi em coletiva e já falou que o Everton Cebolinha era peça-chave, peça bastante importante ali no esquema tático dele. Porém, rapaziada, depois que o Samuel Lino chegou, a gente viu o Everton Cebolinha cada vez jogando menos, rapaziada. Ou seja, nessa situação, a gente tem um Grêmio ali que tá querendo contratar, tá querendo repatriar o Everton Cebolinha, e a gente também tem um Atlético Mineiro, rapaziada, que tá de olho na situação e que também ali promete ali querer contratar o Everton Cebolinha até disputar ali contra o Grêmio, rapaziada. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, entre o Atlético Mineiro, rapaziada, e entre o Grêmio, qual desses dois clubes ali vocês disponibilizariam, rapaziada? Everton Cebolinha? Deixa aqui nos comentários para me ver o comentário de cada um de vocês, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e virando a página, rapaziada, deixa eu falar aqui de um assunto sério que saiu ontem, rapaziada, no final da tarde, porque a informação é a seguinte, rapaziada: houve ali um possível escândalo de doping, rapaziada, envolvendo diretamente o Flamengo na Libertadores. E eu vou explicar essa situação para todos vocês. Olha só, rapaziada, da informação, olha só. Segundo o jornal argentino El Dia, rapaziada, a ONG Esporte Sem Drogas, através de Aldo Sérgio, rapaziada, Parodi, apresentou uma denúncia de doping coletivo, rapaziada. É isso mesmo. Na partida entre Estudiantes versus Flamengo lá em La Plata, rapaziada. Ou seja, pelo jogo de volta das quartas de finais da Libertadores. A denúncia
seria por uma possível violação da lei de número, rapaziada, 26.912, rapaziada, que regula o controle de antidopagem, rapaziada, no esporte argentino. De acordo com o relato de Aldo, rapaziada, não foram realizados testes, configurando-se doping coletivo e violação à legislação vigente, rapaziada. Com isso, o denunciante coloca o presidente da Conmebol Libertadores, rapaziada, Alejandro Domingues, o presidente da Federação Argentina, Cláudio, rapaziada, Chique, Tapia, rapaziada, e o ministro de Turismo, Ambiente, rapaziada, e Esportes do país, Daniel Scioli, rapaziada, como os responsáveis para o cumprimento da lei de número 26.912. Para quem não está entendendo nada, rapaziada, eu vou explicar aqui para vocês. O escândalo de doping foi o seguinte, rapaziada. Segundo informações aqui que eu apurei para vocês, houve ali doping coletivo por parte ali dos jogadores do Estudiantes naquele jogo de volta, rapaziada, em que o Flamengo ganhou no Maracanã de 2-1. Teve um jogo de volta em La Plata, e nesse jogo, rapaziada, parece que jogadores do Estudiantes ali estavam, né, rapaziada, com aquele negócio de antidoping, né, teriam usado alguma coisa. E, rapaziada, o presidente da Conmebol se recusou, é isso mesmo, rapaziada, se recusou a fazer o exame de antidoping. Com isso, saiu essa informação bombástica que tanto o presidente ali da Conmebol Libertadores, quanto o presidente ali, né, rapaziada, da Argentina lá, alguma coisa assim, surgiu essa informação, rapaziada, que o Estudiantes teria ali jogadores, grandes jogadores do Estudiantes teriam usado algum entorpecente, alguma coisa, e com isso, rapaziada, eles se recusaram a fazer o exame antidoping. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem que ficar de olho nessa situação, porque o Flamengo vai enfrentar outro time argentino, que é o Racing, rapaziada, vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, assim como fez contra o Estudiantes, e o segundo jogo, o jogo de volta na Argentina. Ou seja, rapaziada, nessa situação, Mengão tem que ficar de olho, porque querem eliminar os times brasileiros da Libertadores. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, dos jogadores, né, galera? Deixa eu falar agora dos jogadores que não vão enfrentar o Bahia no jogo de amanhã, que é o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e o Alexandro, rapaziada, lateral do Flamengo. Com isso, o técnico Felipe Luiz já definiu os dois substitutos para o jogo de amanhã, rapaziada. É isso mesmo. Olha só quem são eles. Ayrton Lucas e Danilo devem receber oportunidades na próxima partida do Flamengo contra o Grêmio, rapaziada. Sem Léo Pereira e Alexandro, suspenso por 3 cartões amarelos, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo o zagueiro Danilo, rapaziada, que vai ter oportunidade, e o lateral Ayrton Lucas, para ser ali os substitutos, rapaziada, os possíveis substitutos, tanto de Léo Pereira como ali do lateral Alexandro, rapaziada. O elenco fará o último treino nessa sexta-feira, rapaziada, que foi ontem, antes de embarcar para Salvador, que enfrentaria o Bahia. Ou seja, né, rapaziada, Léo Pereira e o lateral Alexandre estão ali suspensos por 3 cartões amarelos. Com isso, tanto ali o Ayrton Lucas como o zagueiro Danilo devem ir para a partida de amanhã contra o Bahia. Eu só digo uma coisa, rapaziada, que eles joguem bem e que eles ajudem o Mengão nessa vitória importantíssima contra o Bahia. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui de reunião interna, rapaziada, que o presidente BAP do Flamengo convocou para falar sobre essa liga, a Libra, rapaziada. Olha só, que vem causando ali bastante polêmicas, principalmente pelo lado do Palmeiras, né, rapaziada, e da presidente ali, Leila Pereira. Olha só, o Flamengo convoca a reunião do Conselho Deliberativo para a próxima terça-feira, dia 7, rapaziada, para tratar sobre o assunto Libra, que vem gerando debate interno no clube, rapaziada. O intuito do encontro é esclarecer dúvidas, compartilhar informações e alinhar os próximos passos relacionados ao acordo com a Liga do Futebol Brasileiro. Ou seja, né, rapaziada, depois que a Leila Pereira ali se pronunciou, falando diretamente do Flamengo, rapaziada, gerou bastante debate. Com isso, o presidente do Mengão, o BAP, rapaziada, convocou uma reunião interna para a próxima terça-feira, dia 7, para alinhar tudo, né, rapaziada, e deixar ali tudo nos conformes. Mudando de assunto, galera, e continua aqui falando de Mengão, deixa eu falar agora de Jorge Carrascal, rapaziada, que não foi convocado pela sua seleção brasileira. Notícia excelente no Flamengo ali. E ele continua treinando, rapaziada, ali. E treinando no Flamengo ali para chegar ao seu nível máximo e ajudar o clube, rapaziada. Olha só,
Jorge Carrascal não foi convocado pela seleção colombiana e permanecerá no Rio de Janeiro, rapaziada. Destaque do Flamengo: nas últimas partidas, o colombiano não foi convocado para a próxima data FIFA, que será realizada nos Estados Unidos, rapaziada. O Flamengo terá poucos desfalques nessa data FIFA, assim como Jorge Carrascal. Nenhum jogador brasileiro também foi convocado. Existe a expectativa para a convocação da seleção uruguaia, rapaziada. Ou seja, jogadores brasileiros do Flamengo não foram convocados pelo Carlo Ancelotti e o Jorge Carrascal, colombiano, também não foi convocado. Com isso, rapaziada, o Flamengo vai ter praticamente todos os seus jogadores ali para se preparar, né, rapaziada? Porque o Flamengo tem Campeonato Brasileiro para disputar e tem Libertadores também para disputar. E é uma excelente notícia para nós torcedores, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora do técnico Felipe Luiz. O que acontece, rapaziada, é que o Felipe Luiz criticou bastante o árbitro, rapaziada, na partida ali contra o Cruzeiro. Olha só, e é porque o Felipe Luiz nem é de criticar, rapaziada, mas olha só, Felipe Luiz, sobre a atuação do árbitro Ramon Abate-Abel no duelo contra o Cruzeiro, rapaziada, abre aspas pro Felipe Luiz: sempre que eu sentei nessa cadeira, optei por não falar dos árbitros. É difícil, você tem sentimentos, está vendo ele apitar. Quando saiu o nome dele, já sabia que seria complicado. Aí começa o jogo, as decisões não são iguais, e os critérios também não. Isso deixa o jogo lento e é chato e bastante ruim. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz saiu ali criticando bastante o árbitro, rapaziada, da partida do jogo contra o Cruzeiro, Ramon Abate-Abel, porque é um árbitro ali, rapaziada, que costuma prejudicar bastante o Flamengo. E quando ele apita o jogo do Flamengo, rapaziada, a gente já espera um jogo ruim, um jogo lento e um jogo que não é igual, rapaziada. O jogo ali que ele praticamente não apita pro lado do Flamengo. Ou seja, rapaziada, amanhã tem jogo do Mengão. E amanhã, rapaziada, é mais uma luta contra o Bahia. Espero que o Mengão ganhe, rapaziada. E eu quero agradecer a todos vocês que vieram até o final do vídeo, rapaziada, dando aquela força e aquela moral. Lembrando, todos os dias eu trago notícias do nosso Mengão pra vocês. E se você não é inscrito ainda, aproveita, rapaziada, já se inscreve aí no canal, dá aquela força e aquela moral. Valeu!